Bem-vindo ao Podidev, o podcast da DECO que o ajuda a equilibrar as finanças pessoais. Hoje, as nossas especialistas Carla Dourado e Natália Nunes descomplicam as taxas de juros no crédito à habitação. Olá, hoje estou aqui com a Carla e vamos falar sobre o impacto que tem a descida da taxa de juros nas nossas prestações, mas sobretudo aquilo que devemos fazer com o nosso crédito à habitação. É verdade que nós já passamos aqui por períodos em que as taxas estavam muito baixas. Em 2015 elas começaram a descer e estiveram com valores negativos e todos sabemos o impacto que isso teve nas nossas prestações, que levou a que elas estivessem muito mais baixas do que estão nesta altura, mas também sabemos que no início de 2023 elas começaram a subir e sabemos o impacto que isso teve nas nossas prestações, e muitos de nós vimos a prestação mais do que duplicar fruto desse aumento. Mas neste momento estamos num outro ciclo e a verdade é que as taxas estão a baixar, e a verdade é que também estamos, nós consumidores, a sentir isso no valor das nossas prestações, e achamos que isso é um facto bastante positivo, porque as prestações estão a baixar e que não devemos fazer ou que não podemos fazer nada. E isso eu diria que é uma ideia completamente errada. Totalmente errada. O consumidor neste momento não pode descurar o facto de estar a poupar mais dinheiro do que estava, por exemplo, há um ano atrás. Com a descida que se tem registado nos últimos tempos da Euribor, a nossa prestação aliviou. E a pergunta que se impõe é: o que é que devemos fazer com esse alívio, não é? Eu acho que não devemos assobiar para o lado, e todos aprendemos com os exemplos recentes do que nos custou pagar a prestação quando elas atingiram, e em 2003 relembro que a Euribor a 12 meses atingiu 4,065, que teve aqui um grande estrangulamento nas finanças dos portugueses. Por isso, neste momento, o que devemos fazer é agarrar no dinheiro que deixámos de pagar na prestação e poupá-lo. Mas eu diria que ainda podemos fazer mais do que isso. Podemos e devemos. Devemos ser consumidores informados. E porquê, Natália? Quer-nos contar o que é que o mercado neste momento está a oferecer, por exemplo, em relação ao spread? Estamos a ver que neste momento os spreads estão a baixar significativamente e, portanto, nós sabemos que as taxas de juros do crédito à habitação resultam do somatório daquilo que é a Euribor mais o spread. E se na Euribor nós, consumidores, não temos intervenção, no valor do spread, sim. E é aquilo que posso negociar com o banco, e é fundamental que eu veja e que saiba quais são as condições que eu tenho, porque aquilo que nós vemos todos os dias, não é verdade, Carla, é que os consumidores muitas vezes nem sabem qual é que é o valor do seu spread. Portanto, é fundamental eu saber quais são as características do meu crédito à habitação, e depois de saber essas características, ver aquilo que o mercado me oferece. Não só o meu banco, mas os outros bancos. Fazer uma verdadeira análise de mercado, não é? Arranjar Sim. aqui um buquê de bancos e comparar as ofertas que eles apresentam. Mas isto para alguma coisa, não é? Não é para ficar apenas só com informação. Não é só para ter esta informação. Nós devemos agarrar nessa informação que recolhemos e confrontar o nosso banco com uma proposta de crédito que seja melhor e perguntar se o banco aceita igualar essas condições. E se o banco aceitar, tudo muito bem, podemos negociar. Agora, quando nós estamos a falar de alterar estas condições e de ter uma melhor proposta da parte do banco, não estamos só a falar de negociar o spread, é porque muitas vezes os consumidores ficam a pensar... Sim, que o spread é a única alternativa. Não, podemos inclusive mudar o tipo de taxa que temos. Imaginem, eu tenho no meu crédito uma taxa variável, posso preferir fixar a taxa para o resto do empréstimo. Se eu preferir essa segurança a esta montanha-russa de sobe e desce taxas, pode ser uma solução para mim. Mas estás aí a dizer um aspecto muito importante, até porque há muitas vezes a ideia de que se eu contratar uma taxa fixa, ela é sempre muito mais elevada do que uma taxa variável. Pronto, se calhar vamos desmistificar um bocadinho esse mito. Tradicionalmente, a taxa variável tem sido sempre mais barata em relação à taxa fixa. No entanto, e hoje em dia já há bancos que apresentam uma taxa fixa que é muito competitiva, e para quem pode assumir o pagamento daquela prestação, pode pagar um bocadinho mais porque
a tendência ou o que a história nos mostra é que a taxa fixa em algum momento vai ser superior à variável, mas dá-nos a segurança de ter este valor fixo para o resto do empréstimo, está bem? Tradicionalmente tem sido, mas isto é tal e qual como os investimentos. Ganhos passados não garantem ganhos futuros, por isso nós não sabemos o que é que o futuro nos traz, mas neste momento o que é importante realçar é que já há taxas fixas que, comparadas com a taxa variável, são muito aproximadas. Ok, portanto, aquilo que estamos aqui a dizer aos consumidores é que vale a pena recolherem informação, porque a informação aqui acaba por ser um trunfo para eles, para conhecerem não só o produto que têm, mas também o próprio mercado e utilizarem essa informação para negociar com a instituição de crédito. Exatamente. Nós sabemos que nem sempre é fácil. Não é, eu até diria mais que a abordagem não deve chegar eu quero renegociar, até porque os bancos jogam sempre com a falta de informação dos consumidores e nos dizem muitas vezes, e a DEC tem recebido alguns relatos desses, que o crédito renegociado tem um impacto negativo ou uma marca negativa na nossa central de responsabilidades do Banco de Portugal. E isso não é verdade. Aquela informação que muitas vezes é passada de que vai uma informação negativa para fica na lista negra. O banco disse-me que eu ficava na lista negra. Exatamente, e depois vai ser impedido de contratar. Não existe. A única coisa que pode ficar marcado na central do Banco de Portugal é que o crédito foi renegociado, mas é uma renegociação regular. Isso não indicia que houve aqui dificuldades no pagamento do empréstimo. Pelo contrário, só nos vem dizer que o consumidor foi informado, ou que é informado, e que por isso procurou condições melhores para o pagamento do seu crédito. Mas eu diria que o consumidor ainda tem aqui uma outra possibilidade e que não vai ter uma marcação no Banco de Portugal, que é a questão de transferir o seu crédito para outra instituição de crédito. Exatamente. E é algo que ele hoje pode fazer, porque há muita ideia de que o consumidor, e os consumidores, nós sabemos, todos os dias nos dizem e nos dão a perspectiva de que quando contratam um crédito é para ficarem amarrados, digamos assim, àquela instituição de crédito. Mas isso é uma ideia completamente errada. Completamente, mas eu acho que é muito a postura dos portugueses, porque fazemos com os contratos de telecomunicações, com os contratos dos serviços públicos, é para toda a vida. Os portugueses são muito fiéis, mas isto não se trata de ser fiel ou não, trata de sermos mais generosos com a nossa carteira. Por isso, se temos a oportunidade de ter melhores condições, devemos aproveitar, sobretudo até o final de 2025, não é, Natália? É verdade, porque até ao final deste ano existe uma medida excepcional que vem dizer que quem fizer uma amortização antecipada no crédito à habitação com taxa variável está isento do pagamento da comissão. Isto é verdade para a taxa variável, mas claro que se o consumidor tiver uma taxa fixa já terá que pagar a comissão por amortização antecipada. Por outro lado, nós vemos, e porque existe uma grande concorrência entre a banca, muitos bancos suportarem aquilo que são todos os custos, porque o custo não é apenas esta comissão, existem muitos outros custos e existe aqui algum formalismo que tem que ser cumprido. E esse formalismo afasta as pessoas destas decisões, não é? Por isso, se têm dúvidas, se precisam de alguma ajuda a interpretar propostas, não sabem o que é TAN, o MTIC, a TEG, conte connosco. Estaremos aqui de portas abertas para ajudar a ter uma melhor solução para o pagamento do seu crédito à habitação. Não perca mensalmente um novo episódio do Pod e Dev. Siga-nos nas redes sociais e fique a par do nosso trabalho e dos seus direitos.